Eu nasci no dia 29 de dezembro de 1937, em Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. E numa família que naquela época já éramos 9. Eu era o nome. Depois só nasceram mais 3. A minha família, naquele tempo, já não era pobre. Mas minha família mesmo, quando começou, era muito pobre. Muito pobre. Meus pais saíram de Alagoas. Meu pai, na realidade, ele nasceu em 1898. Ele, quando menino, 8 anos, por aí, ele foi para Juazeiro, passou 7 anos em Juazeiro, atraído pelo Padre Cícero, na realidade, atraído pelo Padre Cícero, e ficou 7 anos. Mas aí voltou para Alagoas, que era a terra dele, Murici, e lá casou depois, e 5 anos depois de casar, casou em 1918. 5 anos depois, em 1923, ele foi para Juazeiro. Você imagina que ele foi a pé, a família, naquele tempo todo. Ele foi a pé, com um cavalo, com 2 caçoás, em que ele colocou, já tinha 3 filhos, nesses 5 anos ele estava com 3 filhos, 2 deles pequenos e um de colo. Os dois pequenos ele colocou nos caçoás. E o de colo foi no braço e eles vieram com minha mãe nos braços. De Juazeiro, de Murici a Juazeiro. Não sei quanto tempo eles levaram nessa viagem, mas terrível. Bom, mas chegou em Juazeiro, foi recebido, o Padre Cícero deu toda a assistência a ele. Ele era fogueteiro. Quando ele esteve em Juazeiro a primeira vez, ele já estava exercendo a habilitação de fogueteiro. Fazia foguetes lá com o Padre Cícero, né? Tinha muita mas o Padre Cícero não gostou da ideia dele ficar. E recomendou que ele mudasse. Conseguiu com o cara mais rico de Juazeiro na época, era o industrial, Antônio Pita, tinha uma fábrica de algodão, descaroçava o algodão, embalava e exportava. Né? E o Padre Cícero, o Padre Cícero conseguiu que ele ajudasse o meu pai. Meu pai morava na Rua do Horto. Juazeiro tem uma planície, fica no vale, no sopé da Serra do Araripe, e tem um morro grande, ainda no município de Juazeiro, e que em cima é o chamado Horto, onde o Padre Cícero começou a construir um templo grande lá nesse Horto. E meu pai morava entre a planície e o horto, no meio, onde ele fazia, o morro fazia horizontalizava um pouquinho e ele fez. E aí era um lugar bom para meu pai comercializar algodão. Ele recebia toda a produção que o pessoal trazia, que ia levar para a cidade, e ele comprava e entregava para o financiador, que era o Antônio Pito. E ele se deu muito bem com a coisa. O Padre Cícero era realmente um camarada muito inteligente, sabia? Muito inteligente. Meu pai se deu bem, foi prosperando e terminou comprando sítios, comprou fazendas, né? E terminou por comprar uma grande gleba no município mesmo de Juazeiro, a parte da cidade, que hoje é o bairro mais elegante de Juazeiro. E
E a família ficou muito próxima naquele tempo, né? Então, a minha família então era essa. Depois, completou o último filho, nasceu em 42, uma filha, em 42. E durante muitos anos fomos 12. Hoje já estamos de novo na fase baixa. Hoje só restamos 3. Éramos 5 homens e 7 mulheres, né? As mulheres morreram mais. Hoje somos 2 homens e uma mulher que resta. A mulher mais velha tem 87 anos, eu tenho 84, e o meu irmão mais novo tem 83 anos. Né? Então, essa é para você ver o grau de necessidade que a família tinha, né? Quer dizer, que a minha família, meu pai conseguiu dar a volta por cima, deu praticamente quase todos os meus irmãos foram universitários, tiveram grau universitário. E meus estudos primários lá em Juazeiro, no Colégio Salesiano São João Bosco. E fez a parte também de ginásio no Salesiano. Eu saí com 10 anos, eu sou estrábico de olho, ou era, ainda sou um pouquinho, mas eu era bem mais estrábico, e os padres salesianos lá, interessados que eu fosse ser padre, combinaram com meu pai que eles me levariam lá para Jaboatão, que é onde eles têm uma colônia agrícola lá, que é uma espécie de pré-candidatos a serem padres lá lá. Então, eles me levaram para lá, e enquanto isso, tinha um grande oculista lá, o oftalmologista, o professor Francisco Figueiredo, e ele me curaria, me faria uma operação para corrigir meu defeito da vista. Esse processo demorou muito. Eles têm interesse em me manter lá e fazer com que eu ficasse interessado, né? E durou. Eu fiz 2 anos, né? Eu fiquei 2 anos lá em Jaboatão. Depois eu voltei para Juazeiro, com o primário finalizado, e entrei no ginásio em Juazeiro. Foi a minha única época que eu passei em Juazeiro realmente assim, com consciência, já mais instruído. Eu passei a época do ginásio em Juazeiro. Quando foi para fazer o científico, os padres me encaminharam para o colégio, para fazer o científico no Colégio Salesiano Santa Rosa, de Niterói, que foi o primeiro colégio salesiano do Brasil. E eu fui para lá. E fiquei lá, mas não fiquei muito tempo, porque o Leão Sampaio era um político muito influente, não era bem de Juazeiro, ele era de Barbalha, que é vizinha ali de Juazeiro, mas era todo mundo conhecido, era um médico conhecido. E como senador, ele conseguiu, para mim e para meu irmão mais novo, vagas no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, né? No Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Então, me transferi, já fez o 2º ano e o 3º ano do científico no Colégio Pedro II. Terminei o Colégio Pedro II lá, fiquei muito bem, e já estava me preparando, já tinha decidido que ia para o ITA, e estava me preparando para
Aliás, nem tanto. Eu estava me preparando para fazer o vestibular para a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, que naquele tempo ainda era lá no centro, não era no fundão. E, e, mas no processo, eu mudei de ideia e resolvi fazer o vestibular para o ITA. Passei no ITA. E entrei no ITA, passei os 5 anos lá, fiz o curso de eletrônica, não foi de física, não tinha nem curso de física naquela época no Pedro II. Fiz o curso de engenharia de eletrônica e fui convidado para ir a única. Naquele tempo era bem mais fácil um recém-formado arranjar um trabalho do que hoje. Então, mas eu eu só teve um trabalho uma posição que eu pleiteei, que era para entrar na IBM. E fui fazer uma entrevista lá na IBM e com outro colega meu para a IBM. E no processo, o meu colega ganhou de mim porque o inglês dele era muito mais fluente do que o meu. Então, eu já tinha recebido um convite para vir para a Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, para física, para o departamento de física. E, como eu estava nesse tempo, eu já estava assim, de namoro muito sério com uma garota aqui de Fortaleza, que eu a conheci em Juazeiro. Aliás, ela morava em frente à minha casa, lá em Juazeiro. E depois a família mudou aqui para Fortaleza e eu fiquei interessado em vir para cá, quer dizer, isso ajudou. Então, eu vim para cá. Em 61, eu já estava trabalhando na universidade, já estava dando aula para uma turma de engenharia. Foi. E fiquei. Isso foi em 61 que eu entrei. Em 62, eu pleiteei para fazer entrar na pós-graduação na Universidade de Illinois. E fui aceito. E eu fui para lá em fevereiro de 63. Fevereiro de 63. Fiquei lá nos Estados Unidos, lá na Universidade de Champaign-Urbana, lá da Universidade de Illinois, até terminar em 67. Eu terminei a engenharia. Aí voltei. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, já foi com um orientador estabelecido, né? Que era o Paul Handler. E ele me orientou, então, nesse tempo que eu estive lá. Quando eu fui lá para Champaign-Urbana, eu fui, claro, eu já estava casado, já tinha uma filha com 1 mês de nascida. Um pouco mais de 1 mês de nascida só. Eu viajei no inverno, foi em janeiro, eu fui em fevereiro. Fui em fevereiro, pleno inverno, e enfrentei isso aí, foi uma saga. E ficamos lá. Tivemos um outro filho que nasceu lá, uma outra filha que nasceu lá. Viajei enquanto estava lá, nós viajamos, conhecemos os Estados Unidos, várias partes dos Estados Unidos. Fomos até o Canadá, uma vez. Mas nunca vim ao Brasil na época que eu estava lá. Eu passei os quase 5 anos, passei lá.
E naquele tempo nem telefone tinha, quer dizer, era difícil falar. Minha família estava em Juazeiro, toda ela, então ficou difícil nós só voltamos com o Canudo na mão, julho de 67. Voltei em julho de 67, a família toda esperando, né? Toda esperando me preparar realmente a festa, um churrasco com muita gente. E a história dessa festa que você percebeu, porque quando eu fui agradecer a presença de todo mundo lá e tudo, eu disse que eu tinha dificuldade de falar, não gostava muito dessa atividade de falar em público. Aí, depois do discurso de tudo, eu fui lá, falei com minha mãe, e minha mãe me disse: meu filho, mas você vai ter que aprender a falar. Aí eu mencionei isso quando eu estava discursando para o professor emérito, quando fui receber a homenagem do professor emérito. Eu sempre fui assim, pioneiro assim, nessas coisas assim né? Então, a universidade era nova. A Universidade do Ceará, quando eu entrei no ITA, também aqui no Ceará, foi a primeira turma de engenharia que entrou na universidade. Primeira turma. Eu tenho um colega que também veio para a universidade, depois de formado, ficou na universidade, e entramos no mesmo ano na universidade, ele aqui em Fortaleza e eu lá em São José dos Campos. Ele foi, esse meu colega, foi comigo, inclusive, para os Estados Unidos, para Illinois. Íamos juntos, mas houve um problemazinho, um erro qualquer na parte de admissão lá na universidade. Eu terminei ficando 6 meses, só fui 6 meses depois dele. Ele foi um pouquinho antes de mim. José Evangelista Moreira. É o Dedé que ele chamava. Ele ainda está aí. De vez em quando vai à universidade. Aqui tem uma seara da ciência e ele participa muito ativamente da seara da ciência. Né? Houve a intervenção militar. A universidade sempre tem muita movimentação estudantil e até professores. E a universidade, várias pessoas foram prejudicadas ou foram processadas, foram presas. Mas eu não tive problema. Eu mal estava. Eu passei, depois da formação, eu passei só 2 anos dando aula antes de sair para os Estados Unidos. Então, comigo não houve nenhum problema. Inclusive, tinha um professor que ele era muito, e dizia, sou comunista, e ele teve, claro, foi chamado, não chegou a ser preso. Quando eu soube que ele estava sendo investigado, sendo molestado, eu cheguei a escrever uma carta para o comando do Exército aqui no Ceará, dizendo que eu gostaria que tivesse todos os professores da universidade da qualidade do professor e com os princípios
éticos. Nunca recebi resposta dessa carta. Talvez foi sorte minha, porque se tivesse vindo era ao contrário. Né? Milton Ferreira de Souza. Era de São Carlos. Nesses 10 anos que eu estive, de 67 a 77, eu participei, dei minhas aulas, participei da administração do departamento, fui chefe de departamento e começamos a pensar na instalação de um curso de pós-graduação em física na Universidade Federal. No CNPq, eu consegui ajuda financeira e instalei uma estrutura no departamento de física, estrutura, por exemplo, para até hélio líquido, dispomos de hélio líquido, e comecei também a montar um laboratório para continuar minhas pesquisas em espalhamento de luz em semicondutores. Então, foi isso que eu fiz. Aí, depois, passei 2 anos em Oxford, com William Hayes. Foi o professor que me recebeu lá e que me ajudou lá, e com quem eu fiz as pesquisas. Trabalhei com também espalhamento de luz em sólidos, no caso de Brillouin, espalhamento de Brillouin em sólidos. Eu sou uma pessoa, normalmente, que eu não sou muito comunicativo, não sou muito... mas eu participei... Quando logo que eu voltei dos Estados Unidos, por exemplo, houve uma grande reunião, a primeira, a do Sérgio Mascarenhas, lá em São Carlos, de estado sólido. Naquele tempo se falava em estado sólido. Depois é que ficou sendo matéria condensada, mudaram o nome. Mas estado sólido, e que foi uma grande reunião ali, e eu fiquei conhecendo bem o pessoal de São Carlos. Eu tive bastante interação com o pessoal de São Carlos, além do Milton Ferreira também, teve um mexicano também, que trabalhava com eles, e vários outros. Eu participei, então, lá aqui na Universidade Federal, eu participei, continuei participando em pesquisas. Aqui tinha um grupo Rama também, que tinha o laboratório dele muito mais equipado do que o meu, o laboratório de Rama, e bastante ativo, com vários pesquisadores. E eu, inclusive, participei também um pouco das pesquisas deles em sulfato de potássio e lítio, desse tipo aí, para estudar transições de fase, coisas desse tipo. E participei ativamente da administração, fui do Conselho Universitário durante uma época, teve várias comissões que eu participei. Lindbergh Lima Gonçalves me convenceu a assumir a Fundação Cearense Pesquisa. Não era bem a minha inclinação, eu não tinha inclinação para administrar coisas desse tipo. E fiquei lá durante 4 anos, fiz o período, que era esse mesmo, o ciclo, 4 anos, e conduzi a fundação. Orientei o Sérgio Sombra, mas não orientei mais outras pessoas, não. Fiquei só na parte mais de dar cursos. Muitos cursos eu dei, realmente, muitos cursos eu dei. Tudo que é todas as áreas da física, praticamente eu dei. Sim, teve um período também que nós não falamos, que foi... eu lhe falei no Lindbergh. O Lindbergh é um camarada muito ativo, e ele se interessou muito por materiais, ciência dos materiais, ciência e engenharia de materiais. E apareceu a oportunidade de criar um curso na universidade de engenharia e ciência de materiais. Para isso, precisava
de gente, e o Lindbergh me convidou para ir com ele para participar desse curso. Eu terminei sendo também coordenador desse curso, uma época, quando o Lindbergh viajou, curso de Engenharia e Ciência de Materiais, que fica no departamento, num departamento do Centro de Tecnologia e não no Centro de Ciências. Eu também fiquei um período grande trabalhando lá no curso de Ciência de Materiais. Novamente, isso aí foi obra do Lindbergh, que ele participou muito ativamente da administração também da superior da universidade. Ele levou ao conselho universitário, quando ele fazia parte do conselho universitário, ele levou a minha indicação, o conselho aprovou, e foi feita, então, a entrega dessa homenagem lá na universidade nesse tempo. Tive 3 filhos. O primeiro foi uma menina, Idilva Maria, que nasceu e logo em seguida viajou conosco para os Estados Unidos quando eu fui fazer a minha pós-graduação nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos teve uma segunda filha, Maria Cristina, que depois, na volta dos Estados Unidos, já veio encomendado o filho, Francisco Alcides Germano, por imposição do padrinho, e o Cido, como a gente chamava, ele fez engenharia aqui no Ceará, na Escola de Engenharia do Ceará, e foi fazer pós-graduação em Santa Catarina, em Florianópolis. E lá, infelizmente, ele faleceu. A Idilva teve uma filha, minha neta Laura, que está quase se casando. Esse ano ela se casa. A segunda filha, Maria Cristina, ela se casou e teve um casal. O Diego, o mais velho, que já se casou também e já me deu 2 bisnetos. A neta Marina se casou também e me deu outro bisneto. A minha vida foi duramente atingida pelo falecimento da minha mulher, da Socorro, em 2009. Eu pensava não mais me relacionar com outra mulher, mas as coisas do coração não são controláveis como a gente quer. E eu terminei por me relacionar fortemente com uma pessoa, o nome dela é Márcia. E então a Márcia é uma paulista muito alegre, decidida, feliz com a vida, que dá ânimo para a gente, né? Ela foi responsável pelo meu bem-estar nesse período difícil de terceira idade que a gente... Olha, o Brasil de hoje, a parte política do Brasil hoje preocupa e muito, porque há uma radicalização muito grande entre a esquerda e a direita. Isso existe também, em todo canto existe isso, mas aqui parece ser pior do que em outros lugares. Eu gostaria de que a gente pudesse ter a oportunidade de escolher uma terceira via, né, para escolher uma pessoa mais acessível, menos radical, menos
E não vejo essas pessoas. Então, isso me preocupa bastante. A, a, o Brasil é um gigante. Isso não é só na letra do hino nacional. Nós temos riquezas de verdade, riquezas que fazem inveja, que têm o interesse do mundo todo. Então, a longo prazo, o Brasil não me preocupa, porque eu sei que o Brasil é capaz tem riquezas, tem recursos, tem inclusive humanos também. O brasileiro é inteligente. Todo mundo tem gente inteligente. Tem uns que aproveitaram mais a inteligência e desenvolveram mais essa inteligência. Mas nós vamos chegar lá. Eu acho que a longo prazo não vejo, não sou pessimista a longo prazo. Eu acho, mas a curto prazo acho que pode ter ainda dificuldade para nossos netos, para nossos coisas, com relação ao Brasil. Eu sou suspeito para falar, porque é claro que eu gostaria que eu tivesse mais gente fazendo ciência do que fazendo humanidades assim. Eu acho que a ciência é que pode resolver o problema do Brasil. É a ciência. Então, eu gostaria que o pessoal tivesse um olhar mais carinhoso para a ciência pelo Brasil.